Temos visto a história de José do Egito, que comumente a ênfase está nesse personagem. No entanto, é um equívoco o pregador não enxergá-lo como um tipo de Cristo. Lembrando aos irmãos que tipo de Cristo é uma sombra do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os personagens bíblicos, muitos deles, eles são tipos de Cristo, ou seja, é uma projeção da sombra do Senhor Jesus, é uma amostra do que seria o Senhor Jesus em sua encarnação. Então, de que forma José é um tipo de Cristo? Primeiro, José era o filho mais amado do seu pai. E a Escritura vai afirmar categoricamente, quando no batismo do Senhor Jesus, que se ouviu a voz do Pai, depois de haver descido o Espírito Santo, como em forma de pomba sobre o Senhor, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, José era o filho amado de Jacó, Jesus é o filho amado do Pai Celestial. Vimos também, irmãos, que Jesus e José foram traídos por pessoas próximas, foram vendidos por algumas moedas. No caso de José, vendido para uma caravana ismaelita, na qual ele foi parar no Egito. No caso de Jesus, vendido por Judas Iscariotes, porque na Bíblia existe outro Judas, que inclusive é irmão de Jesus, que é o mesmo Judas que escreveu a Epístola de Judas. Então, cuidado para você não confundir. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes, por algumas moedas, e Judas era um discípulo, traiu o Senhor Jesus, assim como os irmãos de José o traíram também. Vimos que José foi fiel a Deus. José foi fiel a Deus quando tentado, ele fugiu e foi injustiçado quando acusado caluniosamente pela mulher de Potifar. Nós vimos isso. Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele foi tentado como o segundo Adão e não caiu. E pela sua fidelidade, pagou a nossa infidelidade. Então, Jesus cumpriu perfeita e cabalmente toda a lei de Deus em nosso lugar. O que não implica que não devemos lutar para cumprir a vontade de Deus. Nessa luta contra a carne, nós buscamos cumprir a vontade de Deus não para sermos salvos, porque em Cristo nós já somos salvos. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Daí você vai perguntar: então por que eu não devo furtar? Eu não devo adulterar? Eu não devo falar falso testemunho contra ninguém? Por que eu devo santificar o dia do Senhor? Haja vista, Jesus já cumpriu a lei em meu lugar. Porque, irmãos, a lei de Deus, ela é como um aio, um guia, disse o apóstolo Paulo. A lei de Deus nos pega pela mão e nos leva a Cristo, como quem diz assim: você é incapaz de ser salvo me obedecendo, mas aqui está quem é capaz de lhe salvar por haver me obedecido perfeitamente. Aí, depois de salvo, Cristo nos toma pela mão e nos leva à lei e diz: sejam santos como eu sou santo. Observem que para nós o cumprir a lei de Deus não é para sermos salvos, mas é como produto, resultado, é como fruto de salvação. Então todos os salvos amarão o dia do Senhor. Todos os salvos lutarão para não mentir, para não dizer falso testemunho. Todos os salvos lutarão para não furtar, para não adulterar
a lei do sexo. Todos os salvos lutarão para que vivam para a glória de um único e suficiente Deus. Percebem? Então, ele que está sendo ilustrado pela vida de José, embora o seu nome não seja citado. E a vida de José está apontando para Jesus Cristo. No último sermão, capítulo anterior, 40, nós vimos que José foi encarcerado por haver caluniosamente sido acusado de tentativa de estupro pela mulher de Potifar, e ele foi parar no cárcere. Lá ele interpretou 2 sonhos, um do copeiro do rei e outro do padeiro. E ele, nesse dom dado por Deus de profetizar os sonhos, que eram sonhos proféticos, então o copeiro do rei foi devolvido à majestade, como José previu, já o padeiro foi decapitado e foi exposto publicamente, de modo que as aves de rapina comiam a sua carne. Mas José fez um pedido, que está no verso de número 14 do capítulo 40. Esse pedido foi feito ao copeiro do rei, e ele disse assim: porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Depois dele haver feito a interpretação do sonho do copeiro, que ele seria restabelecido ao seu cargo, José disse: quando você chegar lá, lembre-se de mim. Quando você estiver bem, quando esse sonho se cumprir, lembre-se de mim, para que eu seja retirado dessa masmorra. Mas o copeiro esqueceu. Anos à frente, então, Faraó teve 2 sonhos, e os sonhos tinham o mesmo significado. Daí então, ninguém no Egito interpretava os sonhos de Faraó, até que finalmente o copeiro do rei lembrou-se de Faraó. De Faraó não, de José. José entrou no Egito, irmãos, com 17 anos de idade. E José passou 13 anos da sua vida em sofrimento. Contudo, ele não abriu a boca para murmurar contra Deus. Igual o Senhor que foi levado como uma ovelha, sem abrir a boca, para os seus tosqueadores o sacrificar. José não abriu a boca para reclamar. Jesus também não abriu a sua boca para se queixar da cruz maldita que por nossos pecados fora posto sobre os seus santos ombros. José foi elevado ao posto de governador do Egito aos 30 anos de idade. Entrou no Egito com 17 e com 30 ele foi posto como governador do Egito. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E a história começa no verso de número 1 do capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência magras engoliam as vacas de boa aparência e gordas. Então o Faraó acordou. Esse foi o primeiro sonho. E esse sonho será replicado com outras figuras. Observem, verso de número 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Verso 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas
e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. Faraó ficou, vou usar uma expressão muito nordestina, encasquetado com esses sonhos. Ele notou que não eram sonhos comuns do dia a dia, normais, mas aqueles eram seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Ou seja, aqueles homens estavam inaptos a interpretar o sonho profético que Deus havia dado a Faraó. Agora, finalmente, o copeiro do rei, depois de 24 meses, 2 anos, lembrou-se de José. Verso de número 9. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Verso 12, achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Depois de 2 anos, mais 2 anos de sofrimento para José, encarcerado na casa do chefe da guarda. Agora, em razão do sonho de Faraó, sonho esse que não podia ser desvendado pelos sábios e magos do Egito, finalmente ele lembrou de José. E relatou isso então a Faraó. O que Faraó fez, verso de número 14. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupas e foi apresentado a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Irmãos, é curioso quando nós vimos hoje, aplicando essa passagem, pastores que têm sido revestidos de glória. Comumente, falsos profetas têm se envaidecido com o suposto poder que Deus tem lhes dado. É curioso quando se vai anunciar, por exemplo, um pregador de fora em algumas comunidades. E se diz assim: olha, esse homem ele cura câncer. Esse homem ele é poderoso, é um vaso de Deus. Esse homem interpreta outras línguas. E logo as multidões afluem para essas comunidades. E tratam esses homens como se eles fossem verdadeiros deuses. É isso que tem acontecido nos nossos dias. O que fere frontalmente a interpretação que José tinha sobre o dom que Deus havia lhe dado. Faraó diz: José, eu ouvi falar a seu respeito, que quando você ouve sonho, você é capaz de interpretar. Mas José de pronto corrige. Ele diz: o poder que tenho não é meu. Essa capacidade é dada pelo Senhor. E ele dirá a Faraó, ou seja, ele será favorável a Faraó. O que José quer dizer? Deus me dará a interpretação do seu sonho. José não está dizendo aqui que Deus se agrada de Faraó, mas José está dizendo: o que o Senhor precisa saber, por meio da minha vida, pela graça de Deus, lhe será dito. Irmãos, ninguém, homem algum, pode ser idolatrado.
nenhum pastor, nenhum presbítero, como se diz aí fora, porque na IPB não existe isso, bispo, apóstolos, nenhum homem deve ser idolatrado, porque quando um homem é visto com idolatria, esse homem tem sido tido como um Deus, e Deus não admite que exista outro Deus além dele. A idolatria, ela fere frontalmente a vontade de Deus, porque quando agimos com idolatria, estamos deixando o Senhor de lado e estamos dizendo: estou adotando para mim um outro Deus. Mas você vai pensar, pastor, talvez o seu discurso seja completamente inócuo em nossa comunidade. Afinal de contas, não somos uma comunidade idólatra. Talvez você pense. Nós não temos nenhuma imagem aqui, sequer uma foto de um suposto santo. Nós não nos prostramos diante deles. Esse é o seu erro, é o nosso erro. Achar que a idolatria ela está adstrita àquilo que pode ser visto. Eu quero dizer a você que o meu e o seu coração, eles são tentados diariamente à idolatria. A diferença é que muitas vezes os nossos ídolos não são visíveis, mas invisíveis. Deixa eu te dar algum exemplo que você vai entender perfeitamente. Tudo na sua vida que é mais prioridade que o reino de Deus e a sua santa justiça, esse é o seu ídolo. Pastor, para mim a prioridade é o meu trabalho. Eis o seu Deus. Pastor, para mim a prioridade é a minha família. Eis o seu Deus. Pastor, para mim a prioridade são os meus negócios. Está aí o seu Deus. Ou seja, nós somos um povo que traímos ao Senhor constantemente, amando os nossos interesses pessoais em detrimento dele. E nós achamos que idolatria está resumida a alguém que se prostra diante de uma imagem, que também é idolatria. Mas, irmãos, eu ousaria em dizer que tanto a idolatria a um Deus visível, quanto a um Deus invisível, visível refiro-me à imagem de escultura, são pecado. Mas a idolatria a um Deus invisível, talvez imperceptível para você, ela é mais traiçoeira ainda, porque ela enreda o seu coração. Ela faz você acreditar que você é um adorador a Deus. Você passa a semana toda amando os seus deuses, mas no domingo você é enganado pelo seu coração enganador e mentiroso, de que você é um adorador do Senhor. Nós achamos muitas vezes que a nossa fé não pode nos acompanhar no nosso trabalho, não pode nos acompanhar nas nossas tratativas de negócios, nas nossas relações interpessoais. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu não misturo minha fé com a política. Amigo, se o seu voto não é norteado pela sua fé, você é crente na igreja, mas diante de uma urna você é um ímpio. Será que você não percebe isso? Não tem como um crente verdadeiro, irmãos, separar a sua fé de tudo que ele faça. Não tem como fazer isso. A fé para um crente é a veia horta do seu corpo. Não tem como. E muitas vezes nós somos enganados quando achamos que podemos exercer a nossa fé no domingo, mas da segunda ao sábado agirmos como demônios,
sermos mentirosos, traiçoeiros, idólatras, adultos, cínicos, dissimulados. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Pastor, mas se eu não agir assim, as pessoas não vão me aceitar. Que elas te rejeitem. Rejeitaram Jesus, rejeitaram os profetas que vieram antes dele. Vejam só, José não chegou para Faraó e fez um arrumadinho no seu discurso. Olha, Faraó, é o seguinte: sabendo que o Senhor tem muitos deuses, eu quero dizer que eu sirvo a um Deus. Ele não fez um arrumadinho no discurso. Faraó teve uma interpretação errada. Ele entendia que o poder estava em José, que José era um mago, ou como um sábio. José retifica essa informação. José diz: não, o poder não está em mim. O poder foi o Senhor que me deu. Foi Yahvé, foi o Criador dos céus e da terra. José não está preocupado com que o Faraó vai pensar ao seu respeito. José declara a sua fé, quer seja diante do carcereiro, quer seja diante do rei de todo o Egito. Mas ele não nega a sua fé. Irmãos, essa disposição, esse vigor com relação à fé, esse comportamento inegociável da fé, que nós vimos, entenda fé como crédulo religioso, que isso foi muito demonstrado nos evangelhos, quando os fariseus chegaram para Jesus e tentaram fazer um arrumadinho, como quem diz assim: Senhor, veja só, não dá para o Senhor adequar a sua pregação, eu estou parafraseando a situação, tá? Não dá para o Senhor adequar a sua pregação aos nossos costumes judaicos, não. Jesus respondeu assim: não se põe vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai arrebentar o odre e todo ele será desperdiçado. O que Jesus estava dizendo é: eu não posso adequar aquilo que eu prego àquilo que vocês querem. Irmãos, hoje é justamente o que acontece nas igrejas, inclusive na nossa. Muitos de vocês gostariam de adequar a igreja às suas vidas, a mensagem às suas vidas. O problema, para muitos, é que esse púlpito não é um púlpito de falsos profetas. Nós não temos falsas mensagens pregadas aqui. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41 e acompanhe se eu vou pregar o que está no texto. Se eu vou ludibriá-los, se eu vou enganá-los. Confira essa pregação e constate você mesmo se ela é bíblica. Põe à prova os sermões que são pregados pelos nossos presbíteros. Vocês deveriam fazer isso. Vocês deveriam ser crentes bereanos. Vocês deveriam checar se toda a palavra dita tem fundamento na Escritura Sagrada, para que ninguém fosse enganado. O que é que acontece com as pessoas que seguem falsos mestres? Elas são enredadas pelo discurso deles. E por que isso acontece? Porque elas querem uma mensagem que se adeque ao seu ego. Mensagem essa que elas não encontram na Bíblia. A Bíblia não é para agradar ninguém. Porque, a bem da verdade, a verdade, na maioria maciça das vezes, ela vai desagradar. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é inevitável que alguém seja desagradado pela verdade. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não podemos cometer o mesmo erro que muitas pessoas lá fora têm cometido: buscar um pregador que lhes agrade.
você deve buscar uma mensagem que seja de Deus, não um pregador que lhe agrade. José não estava para agradar a Faraó. Veja a interpretação do sonho. Verso 16: José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Repito, resposta favorável aqui não significa Deus vai falar o que você quer ouvir, mas significa Deus vai revelar o sonho que você precisa saber. Verso 17: então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé, na margem do rio, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiram outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. Verso 20: e as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Verso 23: depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Olha a interpretação de José. José vai falar o que Deus mandou. José era um profeta que interpretava sonhos. José vai falar aquilo que Deus mandou. Verso de número 25: então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Ou seja, o Senhor teve 2 sonhos, mas com um único significado. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Verso 28: esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. Verso 32: o sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Primeira observação: o verdadeiro profeta não foi alisar o ego do rei do Egito. Segunda observação: o verdadeiro profeta, ele aponta a glória para Deus. José disse: Deus lhe revelou em 2 sonhos, porque ele fará. Ou seja, Deus é soberano, ele governa absolutamente tudo. Sabe o que é que José está dizendo a Faraó nas entrelinhas? O Senhor, entenda-se, Faraó, estou chamando de Senhor aqui Faraó. O Senhor é o Deus dessa terra para os seus, mas quem manda na sua terra é o Deus criador de todas as coisas. É isso que José está dizendo a Faraó. José está dizendo: o soberano verdadeiro não é Faraó, mas é aquele que criou todas as coisas. É isso que está sendo dito, irmãos. Em outras palavras, o texto segue, verso de número
28, 36, 3. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, ou seja, os 7 anos. Recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Esse foi o conselho dado por José do Egito. Mas Faraó está encurralado, ele está entre a cruz e a espada. Faraó se encontra em uma verdadeira sinuca de bico, porque ele faz um questionamento a si e a todos os seus assessores. Como rei do Egito, ele se questiona: mas quem é esse homem? Porventura vocês veem algum outro homem que seja capaz de preencher esses requisitos fora de José? Verso de número 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Percebam que Faraó está reconhecendo a fé de José. O que Faraó está dizendo, trocando em miúdos, é: quem tem o Espírito de Deus aqui, se não só José? Ele está descendo um degrau do seu poder e fazendo baixar todos os seus assessores para reconhecer que José é o homem de Deus que deveria administrar o Egito. Verso 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. Observem que na casa de Potifar, acima de José, só havia Potifar. Agora, na casa de Faraó, acima de José, só existe Faraó. O texto segue, verso 41. Então Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou do seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que os vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o que subiu na sua segunda carruagem e clamavam dizendo dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu uma mulher a Senate. Lhe deu uma mulher, verso 45. E Faraó chamou José de Zefenate Paneia e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos desfrutara a terra do Egito, a terra produziu com abundância.
E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo e o redor da casa da cidade foi guardada na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. José está dizendo o quê? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Olha o segundo filho agora. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na minha aflição. Ao segundo José disse: o Senhor me fez prosperar em meio ao mar tenebroso que eu vivi. Verso 55. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava, a fome aumentava em todo o mundo. Irmãos, estou caminhando para o fim da mensagem, mas eu quero chamar a atenção de vocês para fatos que não podem passar despercebidos. José chegou ao Egito vendido como um escravo. Ele se tornou mordomo principal da casa de Potifar, um dos principais do Egito. Ele foi caluniosamente condenado ao cárcere. Então ele chegou como escravo, foi a mordomo, desceu a presidiário. Saiu do presídio e tornou-se governador do Egito. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você consegue observar que quem governa as nossas vidas, em última instância, é o Deus dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É claro que José aqui está tipificando o Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para Jesus, notamos que Jesus passou por coisas semelhantes. Por exemplo, ele nasceu paupérrimo. Ele nasceu em uma manjedoura. Manjedoura é depósito para comida de equino. Jesus não nasceu em uma maternidade. Jesus nasceu em um depósito de comida de equino, de cavalo, de égua. Mas quando ele adentrou a Jerusalém, montado em um jumentinho, ele foi celebrado como rei. Mais à frente, nós olhamos para Jesus e, injustamente, ele é levado ao cárcere para ser julgado e, na ocasião do seu juízo, preferem Barrabás, um ladrão, em lugar de Jesus. O Senhor então é condenado à morte e crucificado entre 2 criminosos. Mas, irmãos, embora José tenha sido governador do Egito, Jesus Cristo é o governador de toda a terra. José foi elevado como governo do Egito. Jesus agora encarnado enquanto humano, a sua humanidade, ela é elevada sobre governador de todo o mundo.
Você vai dizer, pastor, mas ele enquanto Deus, ele sempre reinou? Obviamente sim. Mas vocês já viram algum homem assentado do lado direito de Deus Pai, que não seja um homem chamado Jesus Cristo? Não, somente Ele. Hebreus capítulo de número 1, versículos 3 e 4, dizem assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha agora, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter purificado os pecados, depois de ter sido preso, julgado, condenado, depois de estar entre dois ladrões, humilhado em uma maldita cruz, depois de haver feito tudo isso, o que é que aconteceu? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O governo de José no Egito aponta para o governo eterno do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu quero lhe dizer, a você que acha que é dono e senhor da sua vida, baixe sua crista. Quem manda em você é o governador de todo o universo. Louvado seja Deus. Amém. De pé, nós vamos orar e encerrar esse culto. Pai, bendito é o teu nome pela tua palavra, que é verdadeira e deve ser pregada com fidelidade ao que é dito. Bendito é o teu nome, que o Senhor é o dono de todas as coisas criadas. Não há outro Deus além do Senhor. E se alguém se julga Deus, o Senhor derruba esse do trono, para que perceba quem de fato é o Senhor. Senhor, ajuda-nos contra a idolatria. O nosso coração é inclinado aos nossos interesses. Muitas vezes buscamos subterfúgios para justificar o porquê não amamos e servimos ao Senhor por meio de uma vida piedosa. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender que não damos um passo sem que o Senhor autorize. Ajuda-nos a compreender que nós não somos os governadores da nossa própria vida. Se somos de Cristo, e de fato somos, Ele deve reinar em nosso coração, em nossa mente. A nossa mente deve ser uma mente cristã, e as nossas atitudes devem refletir a nossa fé no Senhor. Deus eterno, muda conceitos, pensamentos, quebra orgulhos, despedaça corações, mostra quem de fato é o Senhor. Ajuda-nos a sermos um povo que vive em novidade de vida, um povo que não é enganado, mas um povo que avalia tudo o que é dito por meio da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não enganar a nós mesmos, a não achar que o nosso coração deve ser o árbitro, que os nossos pensamentos são os mais justos.
não somos, não temos os pensamentos mais justos e coerentes. O nosso coração é enganoso, é corrupto. Assim nos ensina a tua palavra. O nosso orgulho só nos afasta do Senhor e tem posto em teu lugar os nossos ídolos. Deus eterno, em nome de Jesus, despedace os nossos postes ídolos. Não deixe um sequer, Senhor. Quebre o nosso orgulho, a nossa petulância, arrogância. Quebre o nosso coração. Mas em nome de Jesus, faça-nos servos verdadeiros do Senhor. É a nossa oração, humildemente por meio de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.